Eu não aceitei essa situação na minha vida. Então, pode ser que você esteja se sentindo muito cansado, triste, sabe, sem esperança, sem rumo na vida. Pode ser simplesmente cansaço. Simplesmente você sai cedo de casa para trabalhar, chega tarde, consome muito conteúdo. Olá, boa tarde. Hoje já é quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Já são quase 2 horas da tarde. E eu resolvi gravar. Eu havia falado com vocês que eu gostaria de postar durante 30 dias corridos, exceto aos domingos, mas eu me lembrei que aos feriados também eu preciso descansar, além de eu gostar, né, de descansar nesse período. Acabou que eu fiquei domingo, né, normal, segunda e terça ontem sem postar, mas hoje eu tô gravando esse horário também porque eu tive que fazer outras coisas na parte da manhã. Megzinha está em casa, então provavelmente você deve ouvir algum barulho aí de fundo, mas tudo bem, é a vida acontecendo. E eu queria aproveitar o gancho e falar sobre um assunto que muitas vezes nós não damos bola assim para ele, sabe? Que é sobre o cansaço. É recorrente, né? A nossa reclamação durante os dias falando que está cansado, né? E que precisa de um tempo para descansar. E nesse período de feriado, eu fiquei pensando muito nisso. Até uns 2 anos atrás, até não, né? Durante esses últimos 2 anos, né, da minha vida, foram anos, assim, muito corridos, muito cansativos. Eu lembro que o ano passado foi um ano muito exaustivo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para mim. Eu cheguei num ponto de não ter esperança com a vida, de tão cansada que eu estava. Eu estava exausta. Eu acho que nunca na minha vida eu cheguei a um ponto de cansaço, assim, ao extremo, sabe? Que eu já não tinha mais forças, não tinha mais esperança com a vida, não, sabe, não me dava vontade de fazer nada mesmo. Porque eu trabalhava por volta de 7h30 da manhã, mas eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Chegava do trabalho às 18 horas, mortíssima de cansada, trabalhava em pé o dia inteiro, atendendo o cliente, mortíssima de cansada. Chegava por volta de 18, não, eu saía às 18, né? E chegava em casa por volta de 7h30, mais ou menos, da noite. E aí, preparava a marmita, tomava banho, já estava quase na hora de dormir, porque uma das coisas que eu coloquei como meta para mim nesse período foi de dormir 8 horas por dia, sabendo que eu precisava mesmo. Então, 9 horas da noite eu já estava na cama. Era o único recurso assim que eu poderia fazer para melhorar a minha qualidade de vida e tentar reduzir um pouco o cansaço. Essa foi a minha rotina durante o ano passado todinho. E sem contar que do ano anterior, nós tivemos que fazer uma mudança às pressas, super corrido, só eu e meu marido praticamente, ter que embalar tudo, com a neném que estava pequena, recém-nascida praticamente, de meses de vida. Então, já vimos de alguns meses que não dormíamos tão bem, que gastamos a nossa energia, né, com o neném pequeno. Quem tem criança aí recém-nascida, né, de meses, sabe como funciona. Apesar que Meg não deu tanto trabalho assim pra gente, mas ainda assim exige um gasto de energia muito maior do que estávamos acostumados a realizar durante os nossos dias. Então, foi acumulando. Chegou o ano passado, estávamos atropelados, literalmente arrasados. E chegava no final de semana, vocês perguntam, e aí, não descansava, né, nos fins de semana? Porque eu trabalhava de segunda a sexta. Não dava tempo de descansar, porque tinha que fazer compra no sábado, aí já consumia mais da metade do dia. Tinha que arrumar a casa, aí já não conseguia fazer comida, porque eu fazia comida pra semana toda, então no domingo eu tinha que fazer comida. E eu gasto, no mínimo, umas 4 horas, 5 horas pra preparar a cozinha, porque tem que arrumar primeiro a cozinha do café da manhã, e depois preparar os alimentos, cortar, né? Depois fazer a comida em si, depois almoçar, ainda depois arrumar a cozinha, lavar a louça durante todo o processo de cozinhar. Gasta muito tempo. Mesmo que seja uma comida simples, ainda leva muito tempo. E como eu fazia comida, né? Eu sempre faço, na verdade, a comida para a semana toda, então costumo demorar mais tempo na cozinha. Então só aí pronto, acabou. E fora que eu tinha que lavar o cabelo, né? Pra lavar o cabelo, no mínimo aí, se eu deixo pra lavar o cabelo uma vez por semana, que geralmente assim as crispas e cacheadas demoram mais ou menos uma ou 2 vezes por semana para fazer esse processo, já era mais umas 2 horas para lavar o cabelo, para finalizar, parará, entendeu? Pronto, acabou o final de semana, gente. E não tinha tempo de sentar para descansar. E nesse processo ainda estava a Megzinha, estava o Edvan, isso com o Edvan me ajudando, tá? E ele também no mesmo processo de cansaço que eu, fazendo as mesmas atividades, não tendo tempo para descansar, não tendo tempo para respirar. Eu lembro que eu virei para Deus e falei, Deus, me dá um pouco de esperança, que eu tô assim, não tô conseguindo enxergar o futuro, de tão cansada que eu estava. E aí eu fui alinhando algumas coisas na minha vida. Dormir
8 horas, porque eu sei que eu preciso dormir 8 horas, então nesse período eu falei assim, ó, não abro mão. Eu gostaria de assistir uma série, gostaria de ver uma notícia, ver alguma coisa, ficar um pouco mais com ele, gostaria. Mas a prioridade nesse momento era dormir, porque era o único momento que eu tinha para poder descansar. E dormindo eu tinha um pouco mais de energia para fazer o que tinha que fazer no próximo dia. Então, foi algo que eu alinhei comigo e com o meu marido. Outra coisa também que eu fiz é acordar às 5 horas e ter o meu momento. Eu sei que acordar cedo não é para todo mundo, inclusive também não é para mim, mas é um esforço que eu faço que eu sei que vale a pena. Eu acordava às 5 horas para poder fazer o meu devocional, ler a Bíblia com calma, dava tempo de eu ouvir o passarinho cantando, eu sentindo um frescor, assim, porque de manhã tá tão fresquinho, né, tão gostoso, apesar de levantar com sono e às vezes um pouco insensível, né, de tanto sono, mas à medida que vamos despertando, começamos a sentir a vida de fato, e à medida que a gente vai colocando isso em prática, fica mais fácil percebermos e de trabalharmos isso dentro da gente, de estar presente. Então, eu fazia o devocional às 5 da manhã, depois eu preparava o café da manhã, fiz questão também de começar a tomar o café da manhã na mesa com meu marido, com a minha filhinha. Até hoje nós tomamos café da manhã na mesa, mas são basicamente uns 20 minutos aí de café, um pouco corrido, mas faz muita diferença. Depois eu tomava banho e ia trabalhar. Esse momento que eu tirava para mim de 1 hora, praticamente, sendo para mim e para Deus, nossa, fazia muita diferença, porque eu já enfrentava o dia já preparada. Então, era de devocional pronto, com a cabeça preparada, né, com a mentalidade preparada, com um banho tomado, né, fisicamente preparada para fazer o que precisava fazer para o dia a dia. E isso realmente me dava um gás. Foram basicamente as 2 atitudes que eu tomei inicialmente para mudar essa questão do cansaço exaustivo que estava na minha vida. Eu estava com saudade de sentir a brisa no meu rosto, sabe? De ter forças e energia para perceber o sol nascendo, o brilho do sol da manhã, porque é diferente. Ter essa sensação da manhã não traz um frescor na manhã, mesmo que seja verão e tá aquele calor ardendo, ainda assim, na parte da manhã, eu vejo que tem algo assim tão gostoso. E a parte da tarde também, nós conseguimos perceber no pôr do sol, assim, o céu diferente, o ritmo da cidade é diferente. E quando nós estamos cansados, nós não conseguimos perceber isso, estamos andando na rua como uma múmia, sem perceber nada, mal vemos quem passa, né, do nosso lado. Essas 2 coisas que eu comecei a incluir na minha rotina para tentar melhorar essa questão da exaustão. E a partir daí, foi só melhorando. Minha mente começou a ficar um pouco mais relaxada e eu comecei a pensar, poxa, esse trabalho aqui não dá para mim. Se eu quiser ter um pouco mais de descanso, se eu quiser investir um pouco mais na minha família, investir um pouco mais de organização na casa, porque eu não estava conseguindo deixar a casa tão organizada da forma que eu gostaria, tão limpa, né, e organizada. Aí eu comecei a pensar, eu preciso arrumar um outro emprego que possa me dar essa chance, né, de investir mais tempo com a minha família e investir mais tempo na minha casa. E aí eu fui procurando trabalho, passaram-se alguns meses de enviando currículo e tal, e eu consegui um trabalho home office. E a partir daí eu comecei a organizar mais. Aí começa uma nova rotina e tem que começar novamente todo o processo, né? Até se adaptar à nova rotina. E agora que eu estou me adaptando a essa nova rotina, colocando as atividades no horário que precisam ser feitos, né? E aí, o que eu gostaria de falar é o seguinte, contando essa minha experiência, é que às vezes você pode estar se sentindo tão cansado, mas tão cansado, exausto. Você não consegue raciocinar mais, você já não tem mais esperança com a vida. Uma das dicas que eu fiz e funcionou comigo foi essa. Eu comecei passo a passo. Eu não quis mudar a minha vida por completo da noite para o dia, mas eu identifiquei que eu estava cansada, eu não negligenciei o cansaço e nem justifiquei o cansaço. Eu simplesmente, ok, estou cansada, assumi a responsabilidade do cansaço, entendi o porquê eu estava cansada e quis sair dessa situação de cansaço. Eu não quis mudar isso da noite pro dia. E aí, eu simplesmente quis mudar. Eu não aceitei essa situação na minha vida. Pode ser que você esteja se sentindo muito cansado, triste, sabe? Sem esperança, sem rumo na vida. Pode ser simplesmente cansaço. Simplesmente você sai cedo de casa para trabalhar, chega tarde, consome muito conteúdo, além de você estar cansado, né, de se doar muito para o mundo, para o seu trabalho, você ainda consome muito conteúdo. Não que isso seja ruim, mas quando você está cansado e você não deixa sua mente descansar,
Isso também afeta bastante. Talvez seja você diminuir a quantidade de conteúdo, alterar os conteúdos que você está vendo. Talvez você esteja vendo muito jornal, por exemplo, que é algo que eu fazia muito antigamente e que eu vi que estava me deixando muito cansada, muito exausta mentalmente. Eu parei de fazer. E trabalhar não tem como não parar de trabalhar, né, gente? Se você tem essa condição, ok. Mas eu creio que a maioria que está vendo esse vídeo agora não tem condições assim, vou ficar em casa, vou passar um tempo em casa, vou descansar um ano sabático, né? Ai, que me dera, que delícia, né? Não temos isso. O trabalho, ele precisa continuar. Mas o que nós podemos fazer fora do nosso trabalho para gerar um descanso para nós, pelo menos inicialmente? Porque depois são outros passos. Depois que nós estivermos descansados e com a mente mais fresca, conseguimos nos orientar a tomar as decisões que precisamos tomar, que vai mudar a nossa vida de vez, que vai deixar a nossa vida mais leve. Para começarmos a tratar desse cansaço, identificar a causa do cansaço, não negligenciar o cansaço e não justificar, não ficar dando justificativa para poder negligenciar. Então, estou cansada porque eu estou trabalhando muito ou porque eu preciso estudar até tarde. Ok, beleza. Mas e aí, o que você pode fazer para reduzir esse cansaço? Porque esse cansaço ele está afetando a sua vida, está afetando a sua esperança, está afetando as suas emoções, porque você está muito irritado, o que afeta as suas relações. E aí você já não tem tantas amizades ou fica discutindo o tempo todo com seu parceiro, com as suas amigas, com as pessoas à sua volta, porque você não tem domínio próprio, né, de se controlar e não se irritar e não cansaço. Ele faz isso com a gente, nos tira do eixo. Nós precisamos identificar a causa e não negligenciar. Resumindo, é isso. Talvez você precisava dessa mensagem para te dar um alerta mesmo, te mostrar que você está cansado, que você precisa tomar algumas decisões simples durante o seu dia para que esse cansaço reduza e aí sim você tome a decisão que você precisa tomar. Porque as grandes decisões que nós precisamos tomar, se estivermos cansados, exaustos, nós não conseguiremos tomar a decisão correta. É bem provável que tomemos a decisão errada quando estamos cansados. Porque não conseguimos pensar, né, gente? O cérebro não está funcionando direito. Então, acaba que as decisões que a gente precisa tomar referente a trabalhos, decisões a longo prazo, decisões a curto prazo, decisões que, de fato, vão mudar a nossa vida, se estivermos cansados, provavelmente iremos tomar a decisão errada. Então, vamos começar a trabalhar isso dentro da gente. Eu, graças a Deus, comecei a tomar essa decisão a partir do ano passado, e nesse ano eu me sinto muito mais descansada e muito mais preparada para enfrentar o dia. Eu ainda acho que ainda preciso descansar mais, né? Gerar mecanismos, gerar algumas atividades de descanso e de prazer que possa trazer qualidade de vida mesmo, mas eu saí de um lugar que eu não quero voltar e estou a caminho de um lugar que eu quero estar. É mais ou menos isso. Se você se sente cansado, triste, sempre irritado, sem esperança com a vida, talvez você simplesmente esteja cansado. Se você não tem paciência com as outras pessoas, talvez seja simplesmente cansaço e você ainda não identificou isso em você. O que você pode fazer para deixar a sua vida com menos cansaço, né? Para deixar a sua rotina mais leve? O que você pode fazer para diminuir esse peso que você vem sentindo durante os seus dias, essa falta de energia e essa irritabilidade que você não tem controle, ou que você acha, né, que você não tem controle? Talvez melhorar a qualidade do seu sono, melhorar a alimentação, beber mais água, tirar um tempinho para você, mesmo que seja dormir menos, por exemplo. No meu caso, eu dou muito valor ao sono, né, no mínimo umas 8 horas de sono, mas eu preferi dormir um pouco menos, tirar 1 hora do meu sono para ter um momento comigo, com Deus, um momento para mim, para fazer o café da manhã ali, me cuidar, sentir que eu estava cuidando de mim. Eu preferi isso. E você? É atividade física? Você gosta de fazer? Você gosta de jogar o jogo de tabuleiro? Qual hobby você gosta de fazer? O que você pode fazer durante o dia para aliviar essa tensão no seu horário de almoço? Tirar uns 10 minutinhos para ver um conteúdo mais leve no YouTube, né? Inspirador. O que você pode fazer quando você chegar em casa, que não seja somente assistir série e se jogar no sofá? Talvez seja isso também a sua forma de descanso, e ok. Mas tem que fazer sentido o descanso para você, entendeu? E a partir daí você vai traçando metas e objetivos de descanso para que você se sinta uma pessoa melhor e uma pessoa mais leve. É isso que eu gostaria de falar com você hoje. Obrigada por ficar até aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!